Lei Complementar número 57. Paramos no título 5 do Devido Processo Legal Disciplinar. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 186. Para a investigação ou apuração de infração disciplinar imputada a membro do Ministério Público e a aplicação da respectiva penalidade, será necessariamente instaurado o devido processo legal disciplinar. Artigo 187. O devido processo legal disciplinar no âmbito do Ministério Público compreende as seguintes fases. Inciso 1. O procedimento disciplinar preliminar. Inciso 2. O processo administrativo disciplinar. Artigo 188. O devido processo legal disciplinar é instaurado e presidido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo único. O Corregedor-Geral do Ministério Público instaurará o devido processo legal disciplinar de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior do Ministério Público ou de qualquer interessado. Artigo 189. No devido processo legal disciplinar, funciona como secretário o servidor que exercer as funções de secretário da Corregedoria Geral do Ministério Público e, nas suas faltas ou impedimentos, outro servidor da Corregedoria Geral designado pelo Corregedor-Geral. Parágrafo único. O secretário do devido processo legal disciplinar parágrafo único. O secretário do devido processo legal disciplinar exercerá essa função sob o compromisso do seu cargo, independentemente de novo termo de compromisso ou afirmação. Artigo 190. No devido processo legal disciplinar, aplica-se no que couber, na contagem dos prazos, as disposições previstas na legislação processual civil. Artigo 191. Evidenciando-se no procedimento disciplinar preliminar ou no processo administrativo disciplinar que a infração disciplinar investigada é também tipificada como infração penal, o Corregedor-Geral do Ministério Público determinará desde logo a extração e remessa de cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências na esfera criminal que lhe competirem. Artigo 192. Evidenciando-se no procedimento disciplinar preliminar ou no processo administrativo disciplinar que a infração disciplinar investigada é também tipificada como ato de improbidade administrativa, o Corregedor-Geral do Ministério Público determinará desde logo a extração e remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça com atribuições para as providências legais cabíveis. Artigo 193. O procedimento disciplinar preliminar e o processo administrativo disciplinar têm caráter sigiloso, ressalvadas: inciso 1. A publicação de recomendação de caráter geral emitida em decorrência do procedimento ou processo. Inciso 2. A ciência aos interessados mediante ofício reservado da decisão proferida. Inciso 3. A publicação da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que aplicar penalidade disciplinar, exceto as de advertência e censura. Inciso 3. A publicação da decisão absolutória transitada em julgado na esfera administrativa. Inciso 4. A anotação nos assentamentos funcionais do apenado e sua ciência pelos órgãos da administração superior do Ministério Público, da decisão transitada em julgado, na esfera administrativa que aplicar pena de advertência ou censura. Artigo 194. Configura grave omissão dos deveres do cargo passível de destituição do mesmo a inobservância pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou pelo Procurador-Geral de Justiça, respectivamente, nos prazos máximos previstos nesta lei complementar para a conclusão e julgamento do devido processo legal disciplinar quando resultar em extinção da punibilidade pela prescrição. Artigo 195. Os autos findos do devido processo legal disciplinar
serão arquivados na Corregedoria Geral do Ministério Público, conforme dispuser provimento do órgão correcional. Capítulo 2. Do procedimento disciplinar preliminar. Artigo 196. O procedimento disciplinar preliminar tem início com a representação, reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação escrita referente à entidade funcional ou à conduta do membro do Ministério Público. Parágrafo único. Constitui também procedimento disciplinar preliminar a sindicância de caráter investigatório instaurada mediante portaria do Corregedor-Geral do Ministério Público quando o ato ou fato a ser apurado for de início indeterminado ou quando deles tomar conhecimento oficiosamente. Artigo 197. A representação, reclamação, pedido de providência, notícia ou comunicação referente à atividade funcional ou à conduta do membro do Ministério Público serão apresentados ao Procurador-Geral do órgão e, em seguida, encaminhados à Corregedoria-Geral do Ministério Público, onde serão autuados, mesmo quando endereçados ou dirigidos a qualquer outro órgão ou setor da instituição. Parágrafo único. A representação, reclamação, pedido de providência, notícia ou comunicação referente à atividade funcional ou à conduta de membro do Ministério Público também poderão ser apresentados verbalmente à Corregedoria-Geral do Ministério Público, caso em que serão reduzidos a termo e, em seguida, autuados. Artigo 198. Iniciado o procedimento disciplinar preliminar, que será numerado por ordem cronológica e periodicidade anual, o representado, reclamado, requerido ou sindicado será intimado para apresentar, no prazo de 10 dias contados do recebimento da intimação, manifestação preliminar escrita sobre a imputação que lhe foi feita, podendo instruir com documentos a sua resposta. Parágrafo 1. A manifestação preliminar do imputado, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá: inciso 1. Requisitar outros documentos ou informações de qualquer órgão público ou entidade privada. Inciso 2. Solicitar o parecer de um dos assessores da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Parágrafo 2. Com ou sem as providências previstas no parágrafo anterior e à vista da imputação, da manifestação do imputado, se apresentada, e das provas disponíveis até então, o Corregedor-Geral do Ministério Público proferirá a decisão fundamentada em que poderá: inciso 1. Determinar o arquivamento do procedimento disciplinar preliminar, se concluir desde logo pela inexistência de indícios da prática de infração disciplinar ou se o ato ou fato imputado não configurar em tese infração disciplinar. Inciso 2. Determinar a instauração do processo administrativo disciplinar, se concluir pela existência de indícios da prática de infração disciplinar. Parágrafo 3. Ao decidir o procedimento disciplinar preliminar, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá determinar a expedição de recomendação sem caráter vinculativo aos órgãos de execução. Artigo 199. O procedimento disciplinar preliminar será concluído no prazo de 60 dias a contar da data da respectiva autuação, prorrogável mediante despacho fundamentado do Corregedor-Geral do Ministério Público nos próprios autos por até mais 30 dias. Capítulo 3. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 200. No processo administrativo disciplinar serão assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Parágrafo 1. Consideram-se assegurados o contraditório e a ampla defesa com a citação, intimação ou notificação prévia e formal do acusado e ou a intimação ou notificação prévia
de seu advogado, se houver, para representação de defesa ou para a ciência das provas e dos autos processuais ou para a prática ou acompanhamento destes. Parágrafo 2. A citação, intimação ou notificação do acusado será sempre pessoal, salvo se o mesmo não for encontrado ou colocar obstáculo ao recebimento da citação, intimação ou notificação, caso em que estas serão efetivadas mediante a publicação de edital no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à intimação ou notificação do defensor do acusado, se houver. Parágrafo 4. A falta de manifestação ou a ausência do acusado, pessoalmente ou por seu advogado, se houver, quando regularmente citados, intimados ou notificados, não impede a realização do ato processual ou o prosseguimento do feito, sem prejuízo da manifestação posterior do acusado nas fases subsequentes do processo, até as alegações finais sobre o ato realizado ou as provas produzidas ou coletadas sem a sua presença. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo anterior, o Corregedor-Geral do Ministério Público nomeará um membro do Ministério Público de entrância ou categoria igual ou superior à do acusado para funcionar como defensor ad hoc, eu acho, que é AD-HOC. Eu não sei muito esses termos do direito, mas eu acho que é ad hoc, como defensor ad hoc, sem prejuízo do acusado ou seu defensor particular reassumirem a defesa nas fases subsequentes do processo. Artigo 201. O processo administrativo disciplinar é instaurado mediante portaria do Corregedor-Geral do Ministério Público à vista da decisão proferida no respectivo procedimento disciplinar preliminar. Parágrafo único. A portaria que instaurar o processo administrativo disciplinar descreverá, tanto quanto possível, a infração disciplinar e a qualificação do seu autor, capeará os autos do procedimento disciplinar preliminar e será em seguida autuada, dando-se ao processo numeração própria e distinta à daquele, em ordem cronológica e periodicidade anual. Artigo 202. Autuada a portaria que instaurar o processo administrativo disciplinar, o Corregedor-Geral do Ministério Público proferirá despacho determinando a citação do acusado para ser pessoalmente interrogado em dia, hora e local que designar e apresentar defesa prévia escrita pessoalmente ou através de advogado, no prazo de 10 dias, a contar do interrogatório. Parágrafo 1. O mandado de citação do acusado será acompanhado de cópia da portaria inicial e dos documentos até então constantes dos autos. Parágrafo 2. Ao apresentar a defesa prévia, o acusado poderá juntar prova documental, requerer perícia, arrolar testemunhas até o máximo de 5 e indicar e requerer outras provas em abono do que alegar em sua defesa. Parágrafo 3. O não comparecimento injustificado do acusado para o interrogatório será consignado no respectivo termo, caso em que o Corregedor-Geral do Ministério Público lhe nomeará, se não o tiver, defensor ad hoc, na forma desta lei complementar, reabrindo-lhe o prazo para a defesa prévia. Artigo 203. Decorrido o prazo para a defesa prévia, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá, se imprescindível ou útil ao esclarecimento da verdade, inciso 1, requisitar novos documentos ou informações sobre a infração disciplinar investigada a qualquer repartição ou órgão público ou entidade privada que terá um prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento do ofício para atender à requisição ou justificar a impossibilidade do atendimento. Inciso 2. Determinar a realização de perícia técnica ou científica por órgão pericial público, cujo laudo deverá ser apresentado à Corregedoria Geral do Ministério Público no prazo máximo de 30 dias,
a contar do recebimento do ofício com a solicitação da perícia. Inciso 3. Determinar a inquirição das testemunhas que indicar até o máximo de 5 e das indicadas pela defesa. Inciso 4. Determinar a tomada de declarações do autor da representação, reclamação, pedido de providências, notícia ou comunicação referente à atividade funcional ou à conduta do acusado. Inciso 5. Deferir outras provas requeridas pela defesa. Inciso 6. Determinar a produção ou coleta de outras provas que entender necessárias. Parágrafo 1. O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá indeferir em despacho fundamentado o requerimento de provas inúteis ou meramente procrastinatórias. Parágrafo 2. O denunciante e as testemunhas serão intimadas com a antecedência de pelo menos 48 horas para, em audiência, prestar declarações ou serem inquiridos em data, hora e local designados pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, respeitadas, quando for o caso, as prerrogativas previstas em lei. Parágrafo 3. O acusado e seu defensor, se houver, serão intimados com a antecedência de pelo menos 48 horas para a audiência de inquirição do denunciante ou de testemunhas. Parágrafo 4. Serão ouvidos em primeiro lugar o denunciante, se houver, e as testemunhas indicadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, em seguida as arroladas pela defesa e, por último, as referidas em depoimento ou documento constante dos autos. Parágrafo 5. Na impossibilidade de serem ouvidas todas as testemunhas na mesma audiência, outras audiências serão designadas para esse fim, tantas quantas forem necessárias. Parágrafo 6. Poderá o acusado ou seu defensor contraditar as testemunhas nos casos previstos na legislação processual civil, cabendo ao Corregedor-Geral do Ministério Público deferir-lhes o compromisso de só dizer a verdade ou ouvi-las apenas como informantes. Parágrafo 7. O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá designar audiência para a acareação entre as testemunhas, entre estas e o acusado, ou entre este e outro acusado ou o denunciante, observando-se as mesmas providências previstas nos parágrafos antecedentes. Parágrafo 8. Na audiência para a tomada de declarações do denunciante ou inquirição de testemunha, bem como na audiência para a acareação, o Corregedor-Geral do Ministério Público, se verificar que a presença do acusado poderá intimidar ou influir no âmbito daqueles, de modo a prejudicar a tomada do depoimento, determinará sua retirada do recinto, prosseguindo a audiência na presença do defensor ou, se este se retirar, do defensor ad hoc, que nomeará nos termos desta lei complementar. Artigo 204. Produzidas ou coletadas as provas determinadas ou deferidas, o Corregedor-Geral do Ministério Público proferirá despacho, dando por encerrada a instrução probatória e, se for o caso, indiciará o acusado, fazendo a súmula da acusação, a tipificação legal desta e a indicação das provas. Artigo 205. Havendo indiciamento, o acusado será notificado para apresentar alegações finais pessoalmente ou através de seu advogado, no prazo de 15 dias, contado do recebimento da notificação. Parágrafo único. Não havendo elementos para o indiciamento, o Corregedor-Geral do Ministério Público fará desde logo o relatório conclusivo, propondo o arquivamento dos autos que serão em seguida encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça. Artigo 206. Para a apresentação da defesa prévia e das alegações finais, é assegurado ao acusado ou ao seu defensor ter vista dos autos na Secretaria da Corregedoria-Geral do Ministério Público ou retirá-los mediante carga por todo o prazo da defesa prévia ou das alegações finais. Parágrafo 1. Independentemente do disposto no caput deste artigo, é assegurado ao acusado obter a qualquer tempo, mediante requerimento dirigido ao Corregedor-Geral do Ministério Público, cópia dos autos ou de qualquer peça do processo devidamente autenticada pelo secretário do processo,
Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo anterior, o acusado e seu advogado ficam responsáveis pelo resguardo do eventual sigilo imposto por lei. Artigo 207. Quando o acusado for promotor de justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá delegar a um dos assessores da Corregedoria Geral ou ao promotor de justiça local se, de entrância igual ou superior à do acusado, a prática de ato da instrução probatória especificado no despacho delegatório, exceto o interrogatório. Parágrafo único. Na audiência de interrogatório do acusado, de inquirição de testemunha ou de acareação, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser auxiliado pelos assessores da Corregedoria Geral. Artigo 208. Fim do prazo das alegações finais, o Corregedor-Geral do Ministério Público fará o relatório conclusivo do processo administrativo disciplinar, no qual proporá fundamentadamente ao Procurador-Geral de Justiça a absolvição do acusado ou a aplicação da penalidade disciplinar que entender cabível, remetendo de imediato os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para efeito de julgamento. Artigo 209. O processo administrativo disciplinar termina na esfera da Corregedoria Geral do Ministério Público com a emissão do relatório conclusivo no prazo máximo de 120 dias, contados da data da portaria inicial, prorrogável mediante despacho fundamentado do Corregedor-Geral por até mais 30 dias. Artigo 210. No prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento dos autos do processo administrativo disciplinar, com o respectivo relatório conclusivo, o Procurador-Geral de Justiça proferirá o seu julgamento em decisão fundamentada, na qual, inciso 1, não havendo indiciamento do acusado, determinará o arquivamento dos autos ou submeterá a proposta do Corregedor-Geral do Ministério Público sobre o arquivamento se dela discordar, a deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça, ao qual encaminhará os autos para esse direito nos 10 dias seguintes, com as razões da discordância. Inciso 2. Havendo o indiciamento, absolverá o acusado ou aplicará a penalidade que entender cabível. Parágrafo 1. O Procurador-Geral de Justiça não está adstrito às conclusões e propostas apresentadas no relatório final do Corregedor-Geral do Ministério Público, podendo proferir seu julgamento com base no seu livre convencimento e na livre apreciação das provas colhidas no processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2. A decisão do Procurador-Geral de Justiça que julgar o processo administrativo disciplinar é insuscetível de reconsideração pela mesma autoridade, ressalvados os recursos previstos nesta lei complementar. Parágrafo 3. Na hipótese do inciso 1, se o Procurador-Geral de Justiça submeter a proposta de arquivamento feita pelo Corregedor-Geral do Ministério Público à deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça, este determinará, se for o caso, as providências a serem tomadas, as quais serão cumpridas por um dos subcorregedores gerais que designar.